porque fez só e ninguém contigo. A Bíblia diz que disse Davi ao sacerdote Ameleque: olha, Ameleque, o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, o qual eu te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. A Bíblia diz que agora, pois que tens a mão, dá-me 5 pães da minha mão, ou que se achar. A Bíblia diz que ele vai responder, louvado seja o nome do Senhor, e tu já vai entender. A Bíblia diz que ele respondendo o sacerdote a Davi, ele vai dizer: olha, Davi, não tenho pão comum na minha mão, há porém, louvado seja o nome do Senhor, pão sagrado. E este pão, se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres, e a Bíblia diz que ele vai responder a Davi, ao sacerdote: olha, Davi, ele disse sim, em boa fé, as mulheres se nos vendaram desde ontem e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também já era o santo, em alguma maneira, em pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. E a Bíblia diz que então o sacerdote lhe deu pão sagrado. O sacerdote vai lhe dar pão sagrado, louvado seja o nome do Senhor, porquanto não havia ali outro pão. A Bíblia diz, e a Bíblia afirma, senão os pães da proposição que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. E a Bíblia diz que ele estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul. A Bíblia diz, irmãos, que um desses criados estavam ali detido perante o Senhor. E a Bíblia diz que era o seu nome Doeg. Era, louvado seja o nome do Senhor, um edomita. E a Bíblia diz que esse edomita, ele era o mais poderoso ali dos pastores de Saul. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Davi, a Ameleque, ele não tem aqui a mão, lança ou a espada alguma. Por que tu nos trouxe a mão, nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. E a Bíblia, meus amados irmãos, vai nos afirmar que um sacerdote, ele vai dizer: olha, a espada de Golias, o filisteu, e quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está envolta no pano, de trás do efode. Se tu queres tomar, toma, porque nenhuma outra aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante a essa, dá-me. E a Bíblia diz que Davi, ele foge, irmão. Ele foge para Aquis, rei de Gate. A Bíblia vai nos afirmar que Davi vai se levantar, e Davi, ele vai fugir. E já tu vai entender quem era esse domita. Um homem, louvado seja o nome do Senhor, que era chefe dos pastores real de Saul. Ele não era qualquer chefe, ele era chefe dos pastores do rei de Saul. A Bíblia menciona este homem como um traidor sanguinário. A Bíblia menciona esse homem, a Bíblia vai lembrar. Se tu olhar no Salmo de número 52, tu vai ver escrito lá o próprio Davi descrevendo o perfil deste homem. E a Bíblia diz que Davi vai lembrar ali a ele que ele era um símbolo de maldade, que ele era um símbolo de língua enganosa, que ele era um símbolo de traição, que ele era um símbolo de fofoqueiro, que ele era um símbolo de contendeiro, que ele era um símbolo de homem que não tinha amor, mas era um amor fingido de boca para fora, mas era alguém que não fazia por onde ele estava se portando para ter o que ele queria. Esse homem era chamado Doeg. E você sabe do que significa do nome deste homem no hebraico? Significa 3 coisas. Primeira, ansioso. Segundo, medroso. E terceiro, tímido. Sabe por que
Porque o contendeiro, o fofoqueiro, ele sempre age com comportamento tímido. Ele sempre esconde verdadeiramente quem ele é na sua face, mas pode esconder do homem. Mas do Deus de Israel não tem ninguém que esconda, não tem ninguém que fica impune. Pode botar um sorriso no semblante, pode andar por aí como santo, como homem de Deus, como mulher de Deus, mas o Senhor sabe quem é de dentro para fora, quem é de fora para dentro. E quantas pessoas têm sido injustiçados por este mal desse homem, assombra muito sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi se esconde ali, não é melhor ele foge. E Davi levanta-se e foge naquele dia diante do Saul. E a Bíblia diz que veio Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: olha, rei, não é este Davi, o rei da terra. Não se cantava deste nas danças, dizendo. E a Bíblia diz que Saul feriu seus militares, porém Davi os seus 10 milhares. A Bíblia diz que Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e ele vai temer diante de Aquis, rei de Gate. A Bíblia nos afirma, louvado seja o nome do Senhor, que pelo que se contrafez diante dos olhos dele, ele fez-se como doido entre as suas mãos. A Bíblia diz que ele esgravetava nas portas dos portais. A Bíblia diz que ele deixava correr saliva pela barba. Ele começava a se apresentar como louco. A Bíblia diz, afirma, que então vai dizer aqui para os seus criados: olha, eis que bem vedes que esse homem está louco, porque me trouxestes a mim. A Bíblia continua dizendo: falta-me a doidos para que trouxestes este que fizeste doidice diante de mim, há de este entrar na minha casa. Quantas pessoas têm deixado, irmãos, pessoas adentrar no seu lar para falar do outro mal? Não aceite ninguém bater na tua porta para falar mal do teu irmão. Repreenda isso pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus. Não deixa ninguém te visitar para falar mal do teu irmão, da tua irmã. Seja quem for, não pode estar quem for na posição que está. Não aceite ninguém tornar o teu lar um convite e falar mal da vida do outro, fofocar, contender. Não, irmão. Se tu for para receber, vem para orar. Se for para receber, vem para trazer uma palavra do céu. A minha casa tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então lá dentro precisa haver a reverência até mesmo aqui na tua minha porta. Vai abrir a porta para alguém falar mal do outro. Para quê? Isso aqui, irmão, traz uma destruição terrível para os lares. Isso aqui é culto de família. É o primeiro dia da campanha de oração. Mas se nós não fecharmos as portas para os mexeriqueiros, fofoqueiros, contendeiros, você não precisa maltratar, não precisa ser ignorante. Você basta ter autoridade pelo sangue de Jesus. Você só basta ter autoridade pelo nome de Jesus. E Deus, ele vai cuidar. Eu lhe garanto, irmãos, que o fofoqueiro, ele vai no lugar. Se cortarem ele não volta lá mais para fazer fofoca. Se o fofoqueiro, ele volta no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com a mesma pessoa, é porque eu dei ouvido para fofoca, não dei ouvido para isso, não dei ouvido para contenda, irmão. Quantas pessoas têm padecido injustamente, porque pessoas se levantam para falar mal, para difamar, para dizer que é isso, que é aquilo, e se cegam e não enxergam a si mesmo. E aí tu sabe o que acontece, irmão? A Bíblia diz que Saul mata todos os sacerdotes. Mas antes dele matar, a Bíblia diz que Davi, ele vai se retirar dali. E Davi vai escapar para a caverna de um homem chamado Adulão. A Bíblia diz que Davi, ele vai ouvir ali os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e vai descer ali para eles.
Bíblia que ele se ajunta agora ali com aquele homem a qual ele se achava aperto. Irmão, e a Bíblia diz que todo homem endividado e todo homem de espírito desgastoso, ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. A Bíblia diz que foi-se Davi ali à Mispa dos Moabitas, e a Bíblia vai dizer que ele vai dizer ao rei dos Moabitas: olha, rei, deixa eu te falar uma coisa, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer em mim. E a Bíblia diz que eles vão trazê-lo perante ao rei dos Moabitas, e eles vão ficar com ele todos os dias que Davi esteve ali no lugar forte. Eu quero dizer para os irmãos, alguém diz que não morrem pessoas injustiçadas. Eu vou lhe provar que morre. A fofoca mata pessoas, irmãos. A contenda mata pessoas injustiçadas. O disse-me-disse destrói lares. Quantas pessoas estão só pela misericórdia por homens e mulheres cheios do espírito de doente, com sentimento e desejo no coração de domitas. A Bíblia diz, irmão, que Saul, agora, ali nós vamos ver que Davi, ele vai à Mispa dos Moabitas, e ali ele faz um pedido. Porém, irmão, o que me chama muito a atenção é que eles vão trazê-los perante ao rei Moabita, e eles vão ficar ali com ele todos os dias que esteve no lugar forte. Mas a Bíblia diz que, porém, o profeta Gade, ele vai dizer a Davi: olha, Davi, não fiques naquele lugar. Quantas pessoas, irmão, têm batido na porta de muitos, trazendo direcionamentos que não vêm do Senhor. Irmão, alerte-se quando você ver alguém que não sai da tua casa, todo o tempo está lá. Todo o tempo está lá esticando alguma coisa, falando alguma coisa, querendo puxar assunto de fulano, de Beltrano. Puxa assunto de Jesus, irmão, com essa pessoa. Puxa assunto da palavra com essa pessoa. Ela é uma alma preciosa também. Ela é uma alma que precisa de Jesus. Não escurrace não. Se ela está trazendo assunto para falar do Pedro, A, do C, do fulano, do Beltrano, fala do assunto que te libertou. Fala do assunto que te resgatou. Jesus, Jesus, Jesus. Fala dele para esta pessoa. E a Bíblia vai dizer, irmão, vamos andar. A Bíblia diz que também agora vai ouvir Saul. E a Bíblia diz que Saul, ele já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. A Bíblia diz que então estava Saul e Gibeá debaixo de Orveredo e Ramã. E o que me chama muita atenção, que a Bíblia diz que ele tinha na mão a sua lança e todos os seus criados estavam com ele. Deixa eu falar uma coisa: tem muita gente que, por falta de direcionamento de Deus, tem armado demônio para tentar contra a família, contra a casa, contra o ministério do A, do B. Irmão, em vez de contender, de fofocar, falar mal, ora ao Senhor, em vez de sair falando para Beltrano, para Ciclano, olha ao Senhor, entrega ao Senhor, que Ele dará a vitória para esses a quais tem se levantado para acusar. E a Bíblia diz que agora todos vós,